Oi, gente, eu sou a Luni e sejam bem-vindos ao 13º episódio de resenhas do Youth With You e do T1 2021. E hoje a gente vai falar só sobre o Youth With You, episódio 13, que saiu ontem, que foi sexta-feira. Inclusive, não sei por que saiu na sexta e não na quinta, ninguém falou nada, então foi isso. Chegou quinta e eu fiquei, ué, cadê o episódio? Olhei as redes sociais do Youth With You, não tinha nada. Então foi isso, saiu sexta, ninguém entendeu, mas enfim. Antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido aqui pra fazer pra vocês. Por favor, não falem sobre o episódio, os episódios de sábado, nos comentários desse vídeo, porque sinceramente é muito chato comigo, porque eu tô falando sobre os episódios da semana, sobre o Youth With You que saiu na sexta, e aí vocês vêm e nos comentários falam sobre os episódios de sábado que saíram hoje, e aí vocês vão me dar spoiler sobre o ranking, sobre a eliminação, vocês perguntam, você já assistiu? Gente, vocês sabem que eu não assisti porque sábado eu tô gravando este vídeo aqui pra vocês. Então, os episódios de sábado eu só vejo no domingo, então, por favor, não me deem spoilers no comentário, nos comentários, é muito chato. E se vocês virem alguém me dando spoiler, por favor, vão lá e falem, você não viu que ela pediu pra não dar spoiler? Porque eu não tenho mais paciência de... enfim, né? Mas um último recado que eu preciso dar é, uma pergunta que eu tenho pra vocês, que vocês lembram que eu comentei que eu queria fazer um vídeo falando sobre os meus tops? Tanto o top de beleza, né, que eles fazem no Youth With You, quanto o top do ranking normal. E eu queria ter feito antes dessa eliminação, mas que agora já era, porque hoje já saíram os episódios de eliminação. Então eu queria saber de vocês se vocês querem que eu faça uma live só pra gente fofocar sobre o Youth With You e o Tuan. Então aí nessa live eu digo quem são os meus tops, né, os meus piques, eu falo quem eu acho mais bonito, quem eu acho que não é tão bonito, etc. Tudo que vocês querem saber, então me deixem nos comentários se vocês querem essa live só pra gente fofocar mesmo. E aí, se vocês quiserem, eu tô pensando em fazer durante essa semana. Então me sigam no Insta ou fiquem sempre de olho aqui na aba de comunidade do canal, que daí eu aviso vocês quando que eu vou fazer essa live. Indico que vocês me sigam no Insta, porque lá eu sempre digo certinho, com certeza absoluta, quando eu vou fazer as coisas, beleza? Então me contem nos comentários se vocês querem essa live de fofocas e rankings, etc, de Youth With You e T1. E bora pro episódio 13 do Youth With You. Uma coisinha que eu notei quando eu fui assistir o episódio 13 é que o episódio 4 do Youth With You finalmente foi liberado pro público geral e não tá só no VIP. Então eu acho que agora eles vão começar a liberar aos poucos os episódios do VIP pro aberto. Mas eu não sei, porque, a gente tá no 13 e eles liberaram o 4. Tá muito atrás, tá muito longe. Mas quem tiver interesse, o episódio 4 já tá liberado. Mas no episódio 13 começamos com a battle de Stand, porque faltou a de Stand e a de Cinderela, né? E começando com o Stand e o time A. E galera, alguém avisa pra Lisa que ela precisa pelo menos tentar esconder um pouquinho o crush que ela sente no X, galera. O X respira, a Lisa tá tipo, incrível, perfeito, maravilhoso, meu bias. E tá difícil, Lisa. Mas enfim, o time A tinha muitos dancers, então eles já foram muito bem no ensaio com a Lisa. Ela elogiou eles bastante. Ela só comentou que eles precisavam terminar a música, né, de aprender a coreografia, porque faltava um trechinho no final que eles tinham que aprender e ensaiar. E aí o X estava puxando o ensaio pra eles terminarem essa parte, e ele tava com pressa, lógico, porque eles estavam atrasados, então eles tinham logo que se concentrar e terminar essa parte. Então, enquanto o X explicava a coreografia e ajudava ali os meninos, ele tava pedindo para que todos se concentrassem, só que os meninos não estavam se concentrando 100%, eles estavam de brincadeira, principalmente o Neil. Na verdade, o Neil não tava nem tanto de brincadeira, mas ele parava para falar coisas que não tinham a ver com o ensaio necessariamente no meio, então ele acabava cortando o X várias vezes. E aí o sangue do X foi subindo, e subindo, e subindo. E ele é meio pavio curto, e eu não julgo ele em nenhum momento, porque eu sei exatamente pelo que ele tá passando, né, o que ele tá passando, porque eu tenho um grupo cover, e eu sou a líder, e eu puxo ensaio, e eu sei exatamente como é quando você tá tentando passar a coreografia e se concentrar, fazer a galera, né, se concentrar. E tem gente conversando sobre outras coisas, ou mesmo sobre a coreografia, mas conversando, paralelamente, é muito irritante. Então eu tenho certeza que eu seria o X naquela situação, não julgo. Só que o que foi pior é que o momento que ele explodiu foi quando o Neil perguntou uma coisa sobre a coreografia. Então ele meio que explodiu no momento errado, porque o Neil tava concentrado. Ele perguntou, mas essa formação vai mudar? Alguma coisa do tipo.
E aí o X ficou muito bravo e falou: Olha, você não devia estar falando no meio do ensaio, fica, né? Não fala mais nada, vamos se concentrar. E aí o Neil, bem atrevido, foi lá e falou: Ué, mas só você fala nesse ensaio? Ou só você pode falar? Eu não posso perguntar nada. E, né? E aí o X terminou de explodir, óbvio, e saiu da sala muito bravo. Inclusive, eu acho que eu nunca vi um trainee tão pistola no Youth With You, porque ele tava muito bravo, dava pra ver muito na cara dele quão bravo ele tava. E o pior é que o X e o Neil são BFFs, né? Eles estão sempre juntos, fizeram tudo juntos desde o começo, eles são muito próximos. E aí, pro X explodir com o Neil, foi tipo, eita! E aí eu vi que o Wei, que tava como líder do grupo, foi atrás do X quando ele saiu da sala, pra perguntar se ele tava bem, o que tinha acontecido, porque que ele tinha explodido. E aí o X conversou numa boa com o Vic Wei e explicou que ele não tava se sentindo confortável ali com o Neil, porque ele falou, ai, o Neil tá me olhando estranho hoje, ele não é mais quem ele costumava ser, ele tá diferente. Tipo, bem DR. E aí o Vic Wei ficou tipo, não, se acalma aí, depois você volta, né? E ele falou, ah, depois eu volto e tal. E aí, depois de um tempinho, ele realmente se acalmou e voltou pra sala. E tudo voltou ao normal. Foi muito do nada. Ele voltou pra sala e ele já tava conversando normal com o Neil e eles voltaram a ser os BFFs de sempre. Ninguém entendeu nada. Eles não se pediram desculpas, eles não comentaram sobre, eles literalmente voltaram e fizeram as pazes. Tipo, eles se olharam e pronto, tava tudo certo. Bem BFFs mesmo, que se entendem sem nem precisar falar nada, então foi isso. E aí os meninos terminaram de ensaiar e foram se apresentar, e a apresentação foi incrível, foi muito boa, muito completa. A gente já esperava que fosse, porque, como eu disse pra vocês, era um grupo de dancers e a música era de dança ali, né, focada em dança. Então eles se saíram muito bem, foram todos impecáveis, juro, em tudo, em canto, em dança, em carisma, foi muito bom. Inclusive, eu achei a música bem chata quando eu ouvi, quando eu assisti a apresentação, mas mesmo assim eles conseguiram prender a minha atenção e fizeram eu gostar, mesmo sem gostar da música, o que é difícil pra mim, então eu acho que eles estão muito de parabéns. E pra mim, quem se destacou com certeza foi o Neil. Ele não era o center, quem era o center era o X, mas pra mim ele se destacou muito e eu acho que ele tá cada vez melhor, eu vejo muita melhora nele e ele tá muito estável, assim, na dança. Então ele é muito bom, tipo, do começo ao fim e eu não vejo erros nele. Tipo, aquele momento que ele sobe nos meninos e vira, tipo, uma cadeira, assim. Ele subiu muito bem, tipo, ele fez tudo muito bem, até as partes mais difíceis. Então, eu fiquei muito orgulhosa do Neil. Adoro ver o crescimento dele. Então, foi isso. Gostei muito da apresentação. Realmente, os meninos estão de parabéns. Eles fizeram um ótimo trabalho. Aí, fomos para o time B, que visivelmente não era tão forte quanto o time A. Eles tinham menos dancers e, apesar dos meninos serem bons individualmente, como um conjunto, no comecinho eles ainda estavam meio bagunçados, ainda não estavam tão bons. Aí foi mostrando algumas cenas deles nos ensaios, mostrou o Dean mostrando que é super forte, que consegue fazer quase que um trampolim com as costas pros meninos, porque ele é super fortão e bem maior que os meninos. Aí mostrou o Shin-Wen todo preocupado, fazendo a sessão academia, fazendo flexão a cada 5 minutos, porque essa coreografia, ela exigia muito do físico dos meninos, da força deles, porque tinha que carregar os outros, tinha que levantar, pular, fazer muita coisa que exige muito do seu físico, então os meninos estavam meio que pensando nisso também, em se preparar, assim, preparar o próprio corpo para ter força o suficiente. Então era isso que tava na cabeça do Shin-Wen e ele ficou fazendo flexão em todos os lugares a todo momento. Mas enfim, eles foram pro ensaio da Lisa e ela disse que tava bagunçado, que faltava mais ensaio e que o center, que era o Ziyu, ele não tava se destacando. Aí os meninos voltaram, ensaiaram, depois de alguns dias foram pro ensaio geral, que é aquele no palco. E aí, mais uma vez, o Ziyu de center não tava se destacando, tava errando letra, errando passo. Ele tava com bastante dificuldade, porque ele tava sentindo muita pressão por ser o center, então acho que ele não tava conseguindo se concentrar direito e tava errando bastante. Então acabou que todos os mentores estavam comparando o Ziyu com outros meninos e falando, ó, o menino do outro time foi melhor que você. Então, ele já tava com muita pressão por ser center, e aí como ele tava indo mal, os mentores estavam elogiando o outro time, não o dele. Ele começou a se sentir mais mal ainda. Então, depois desse ensaio geral, que ele errou muito, ele saiu, assim, de noite, lá no espaço do programa.
e foi andando assim, sem direção, porque ele tava muito chateado, tava indo, tipo, chorar, ficar sozinho e tal. E aí o diretor do programa foi atrás dele e falou pra ele voltar pros dormitórios, dar uma descansada, tipo, sabe, pra esvaziar a cabeça, pra ele ficar mais tranquilo. E aí nisso, os meninos do time dele na sala de ensaio, pensando, tipo, e aí, a gente ensaia sem ele, com ele, o que a gente faz, né? E aí o Dean, que se eu não me engano era o líder, ele achou melhor os meninos irem atrás dele pra eles ensaiarem todos juntos. Então eles mandaram o Shin-Wen atrás dele, e aí o Shin-Wen foi até os dormitórios, né, porque o diretor contou o que tinha acontecido. E aí ele foi buscar lá o Ziyu, e aí o Ziyu tava com uma cara bem, assim, poucos amigos, mas ele voltou. E aí, no final de tudo isso, quando até depois da apresentação mesmo, o Ziyu acabou pedindo desculpas, falou que ele não queria ter estragado o clima do grupo, mas que ele tava muito pra baixo, então ele não tava agindo positivamente como sempre. E aí ele acabou pedindo desculpas, mas foi isso. Mas no momento da apresentação ele se saiu muito bem e todos os erros que ele estava cometendo nos ensaios ele não cometeu na apresentação, então eu fiquei muito feliz. Eu ia ficar muito triste se ele tivesse errado no palco, porque ele ia sair chorando com toda certeza, mas por sorte ele se saiu muito bem. O único erro que teve nessa apresentação, na verdade, foi do Shin-Wen, que não foi um erro, ele acabou escorregando no momento, porque o palco estava muito liso. E aí acontece, infelizmente, ele escorregou e caiu, e aí ele conseguiu levantar rapidinho e voltar pra apresentação, o que eu achei muito profissional da parte dele, porque ele conseguiu se reerguer e voltar como se nada tivesse acontecido, então eu achei ótimo. E a apresentação, no geral, foi boa, não foi nada incrível como a do time A, mas não foi ruim, ela foi boa sim. A única coisa comparando com o time A é que eu achei que faltou força no time B, faltou, tipo, impacto, sabe? Mas fora isso, eles acertaram tudo, eles foram muito bem, então, como era uma música muito difícil, eu acho que eles foram bem mesmo. Mas aí no final, o time A acabou ganhando mais votos e eles foram os vencedores dessa batalha. Aí veio finalmente a última battle, que foi a battle de Cinderella. Muito boa, eu amo CNBLUE, eu já fui Boyce, não sou mais, mas foi a primeira banda coreana que eu staniei, que eu era muito fã. Não sou mais Boyce porque acabei me decepcionando muito com alguns dos membros da banda, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu amo as músicas do CNBLUE, independente do que os meninos façam. E eu amo Cinderella, é uma das melhores músicas, só não é melhor do que Can't Stop. Can't Stop é minha favorita. E o Idol Producer, que é a primeira temporada do Youth With You, fez o favor de me presentear com Can't Stop. Inclusive o Lin Chao tava em Can't Stop, foi a coisa mais perfeita do universo. Então eles tentaram de novo agora com Cinderella me conquistar mais uma vez, mas eles não vão superar Can't Stop. Mas enfim, vamos comentar sobre as apresentações de Cinderella. O time A já começou mostrando dificuldade com o vocal, com o canto. Lá nas aulas do Ron Hall, o Liam tava com muita dificuldade na high note. O Ron Hall ajudou ele, claro, ficou tipo um tempão. O Ron Hall, inclusive, eu não lembro pra que time foi, eu acho que foi o time B de Cinderella. Mas ele comentou que ele ficou 3 horas e meia com o time, né? Então, se eu não me engano, foi Cinderella mesmo. Ele ficou com os dois times de Cinderella durante 3 horas e meia. Pra vocês verem como tá difícil a situação. E nos dois times tava, mas falando sobre o time A, o Liam tava com muita dificuldade na high note. E aí o Ron Hall ajudou ele foi treinando. E inclusive eu achei muito bonitinho, até anotei pra falar pra vocês, que o Aston tava ajudando o Liam ali na high note. E ele também tava treinando, não era a linha dele, ele também não conseguia fazer. Mas ele tava treinando junto com o Liam pra conseguir aprender a fazer, tipo, literalmente aprender por aprender, porque em algum momento da vida ele vai pegar uma posição de vocal mais forte e ele vai ter que aprender a fazer uma high note. Então ele aproveitou aquele momento pra já aprender junto com o Liam, o que eu achei muito fofo. O Aston, tudo pra todos, maravilhoso. Mas o drama real desse grupo veio do Huaiwei, infelizmente, porque ele tava se saindo muito bem mesmo, tipo, perfeito, impecável. Ele era o center e todos os mentores elogiaram ele, inclusive com o Will Pen, ele perguntou: ai, você tem certeza que tá bom? Eu acho que essa parte aqui não tá boa e tal. E aí o Will Pen fez tipo: não, tá ótimo, não vi defeito nenhum, tipo, tá incrível, continua. Então, todo mundo elogiando os mentores, os meninos, mas pro Huaiwei não tava o suficiente, ele tava se cobrando muito, muito mesmo, a ponto dele estar super chateado, ele acabou chorando, ele tava bem triste mesmo. E deu pra perceber que provavelmente é porque ele ainda tem um trauma por não ter
ter debutado da primeira vez que ele participou do Youth With You, porque, como eu disse pra vocês já mais de uma vez aqui, ele ficou em 10º. Por uma colocação ele teria debutado, e eu acho que isso foi bem pesado pro psicológico dele, então agora ele tá se cobrando mais do que ele deveria, e ele tá tipo, não, eu sei que tá bom, mas só bom não adianta, eu tenho que estar perfeito, eu tenho que me destacar, eu tenho que fazer as pessoas prestarem atenção em mim. Então acho que ele tá se sentindo por dentro, assim, meio desesperado pra conseguir provar que ele é bom e que ele merece debutar. O que a gente sabe que ele é incrível e que ele sim merece, inclusive votem no Huawei. Mas, enfim, na cabecinha dele isso não tá rolando, ele tá achando que ele tá deixando muito a desejar, infelizmente. Aí o Aston, maravilhoso, mais uma vez, tudo pra todos, foi lá cuidar do Huawei, conversar com ele pra ver se o Huawei desabafava, ele acabou desabafando mesmo. E aí o Huawei tentou deixar ele melhor de um jeito muito nada a ver, tipo, pior. Ele conseguiu ser pior do que eu e o Jojo. Ele pegou, disse o Huawei que era um repelente. Eu achei que era um perfume, não sei o que era. Mas ele pegou o que seria um repelente, ficou jogando assim no ar e falando: sente esse cheiro, não te traz memórias, sei lá, da sua infância, do mar, umas coisas nada a ver, assim. O Aston é muito poético. E aí ele começou a recitar poemas, poesia pro Huawei. E o Huawei, tipo, amado, você tá tentando fazer com que eu me sinta melhor? O que tá acontecendo? Foi um jeito muito aleatório e muito fofo, mas acabou funcionando e acabou distraindo ali o Huawei e fazendo ele ficar melhor. Mas foi muito aleatório, foi muito engraçado. Mas agora falando sobre a apresentação, ela não foi perfeita, mas teve alguém que foi perfeito. Esse alguém foi o Huawei, sim, ele tava incrível de center, ele saiu tipo incrível, incrível, zero defeitos. Tanto no canto, no carisma, eu adoro o carisma dele no palco, ele dançando, tudo foi incrível. Eu só não achei que foi perfeita, assim, porque eu acho que os outros meninos deixaram um pouco a desejar no canto e na dança. Foi a impressão que eu tive, pelo menos enquanto eu assistia. Mas pra mim, o Huawei perfeito, zero falhas. E o Aston também foi muito bom. Eu vejo, ele ainda não tá incrível, perfeito, tipo o Huawei, mas eu vejo muita evolução do Aston no palco, então eu fico muito feliz de ver como ele aprende rápido. E eu acho que ele saiu sim muito bem, então o grupo no geral foi bom, eles estavam tipo bem unidos, parecia um grupo mesmo, todos com bom carisma. Mas eu achei que só deixou um pouquinho a desejar no canto e na dança, mas bem pouco, no geral foi bem sim. E agora vamos para o time B de Cinderela, finalmente o último time de todos. E mais uma vez, mais um time com muita dificuldade no vocal. Lá nas aulas do Ron Hall também, com dificuldade na high note, com dificuldade em tudo. E aí, né, por isso o Ron Hall, coitado, 3 horas e meia lá ensinando os meninos a cantar. E aí, esse time tinha a nossa querida planta, Jerome D. Mas pela primeira vez ele fez algo de útil e eu fiquei muito contente. Eu realmente gostei dele nesse time. Ele tava incentivando muito os outros meninos, porque ele era o capitão do time, né, que acabou escolhendo o time todo. E aí os meninos estavam um pouco inseguros com o canto, com tudo no geral. E ele incentivou muito bem os meninos. Ele fez tipo, não, se eu te chamei pro meu grupo, eu sei que você é bom, você tem potencial. Você consegue, vai, se esforça, eu tô aqui com você, vamos lá. Tipo, ele tava ajudando real os meninos. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei orgulhosa, assim, de ver, sabe? Finalmente ele não foi só planta, ele teve uma utilidade no grupo, eu fiquei muito contente. E aí, mais uma vez, ele roubou 100% quase do screen time do time? Sim, né? Infelizmente, ele ainda rouba o screen time. Mas dessa vez eu não fiquei pistola, eu fiquei orgulhosa das coisas que ele fez, do esforço dele, do que ele falou, dele motivando os amiguinhos. Então, a partir de agora, eu estou bem de boas com o Jerome. Apesar de, pelo que eu vi no ranking, eu acho que no episódio agora que saiu hoje da eliminação, eu acho que ele deve ter sido eliminado. Porque eu vi que ele caiu, tipo, muito. Lá do alto ele caiu, assim. Mas se ele não saiu, eu não vou ficar triste, porque finalmente eu acho que ele fez coisas úteis e se mostrou útil. Ainda não é bom cantando e dançando e no rap? Ainda não é bom. Mas eu gosto de meninos esforçados e ele se esforçou. Inclusive, na linha dele, ele ia fazer um rap que no começo tava péssimo, e aí o Will Penn e o Huawei ajudaram ele a melhorar. E aí ele inventou que ele queria um trono. E aí eles fizeram toda uma dinâmica lá na coreografia pros meninos fazerem um trono pra ele sentar e fazer o rap. Achei legal, achei criativo da parte dele, ele querer inventar mais coisas pra parte dele. E aí o Huawei foi lá, ajudou os meninos a fazerem direitinho a cadeira e tudo mais. O Huawei ajudou bastante esse grupo. Inclusive os dois grupos estavam bem próximos, eles estavam ensaiando bastante juntos. E esse time também tinha o nosso querido Neil Zai Zai, eu acho ele muito
fofo! E aí todo o screen time dele foi muito fofo, muito engraçado, mas ele também tava se esforçando bastante nos ensaios. Eu senti todo esse time, apesar deles não serem tão bons quanto o time A, eles eram um time muito esforçado. Então quem eu prestei mais atenção nesse caso foi o Jerome e o Zai Zai. Eu vi que eles se esforçaram muito, que eles estavam melhorando, então eu fiquei bem orgulhosa. E na hora da apresentação, eles foram bem, eles conseguiram fazer tudo que eles planejaram direitinho, a tal da cadeira e tudo mais. E o New Zai Zai e o Jerome, pra mim, foram sim destaques na apresentação, por incrível que pareça, porque nenhum dos dois é muito bom, os dois são da classe N, eles têm dificuldade e tudo mais, mas ver o esforço dos dois foi muito bom e ver o esforço deles sendo recompensado no palco também foi muito bom, fiquei orgulhosa. Assim, a apresentação no geral não foi boa, teve muito erro de coreografia, o vocal não tava incrível, mas eles foram fofos, eu achei que todo mundo tava com carisma bem fofo, bem bonitinho. Eles mostraram um outro lado de Cinderela comparado com outro grupo, eles foram bem mais fofinhos. E eu acho que combinou com eles e, como eu disse, não foi incrível, mas pelo esforço deles foi legal de ver. E aí o time A, obviamente, ganhou, porque eles eram muito mais completos, eles que ajudaram o time B a ensaiar e tudo mais, então o time A com certeza ia ganhar. Mas o que eu fiquei muito chocada foi que o menino mais votado do time B foi o New Zai Zai. Eu fiquei muito orgulhosa, gente, muito orgulhosinha, de verdade. Inclusive, ele é outro que eu acho que no episódio de hoje talvez tenha sido eliminado. Ainda não assisti, como eu disse, né? Vou descobrir amanhã, porque provavelmente eu só vou assistir amanhã. Mas espero que ele não tenha sido, mas se ele foi, pelo menos ele saiu com um ótimo desempenho na última apresentação dele, porque ele arrasou em Cinderela, fiquei muito orgulhosa. E essa foi a última Battle, né? A Battle de Cinderela. E antes deles anunciarem o ranking, rolou uma comemoração especial aos 20 anos desde o debut do Will Penn, o mentor de rap. Então, os meninos fizeram, todo mundo, né, fez uma surpresa pra ele. O programa preparou um vídeo mostrando a trajetória dele, tanto os altos quanto os baixos, sabe? Tipo, os prêmios que ele ganhou, mas também os momentos ruins que ele passou, quando ele se machucou e tudo mais. Rolou mensagem dos pais dele, uma coisa bem assim, Domingão do Faustão, aquela mensagem que os pais falam alguma coisa e mostra a cara dele chorando, assistindo. Foi bem isso, foi bem bonitinho. Aí depois os meninos também tinham gravado uns vídeos falando pra ele algumas palavras. A Pidi e o Iron Hall também falaram algumas palavras ali no momento. Rolou bolinho, balão, não sei o quê. Foi bem bonitinho, porque, né, gente, 20 anos desde o debut é muita coisa. Então eu achei muito legal a surpresa que eles fizeram pro Will Penn. Hora de falar agora dos rankings. Lembrando que cada time que venceu a sua Battle, cada um dos meninos ganhou 30 mil pontos a mais no ranking, na classificação geral. E isso ajuda muito, principalmente agora nesse momento de eliminação, porque esses pontos valem como votos. Então pode sim salvar algum dos meninos de ser eliminados. E aí quando eles tinham anunciado os resultados das Battles, eles não anunciaram a quantidade de votos dos meninos que se destacaram mais, né, dos tops, os que mais receberam votos. E aí a gente soube agora, junto com o ranking geral, dos times que ganharam. O que eu achei estranho é eles primeiro mostrarem os times que ganharam e depois os que perderam. Eu teria feito ao contrário pra gerar uma tensão e curiosidade maior. Mas enfim, o programa mostrou primeiro o ranking dos times que ganharam as Battles, que é esse agora. E aí, como vocês puderam ver, o time de Toutou ficou em primeiro lugar. O Z-Way ganhou de lavada dos outros meninos. A diferença de votos foi muito grande. E eu achei super merecido esse time ficar em primeiro lugar, porque eles foram muito bem na apresentação deles. Eles eram um time muito família, que se ajudaram e ajudaram o outro time de Toutou também. Então eu fiquei muito feliz. E ver o Jeremy e o Yuta ganharem 80 mil pontos cada, pra mim foi muito bom, porque quer dizer que os dois vão se salvar na eliminação. Eu espero, né? Porque 80 mil pontos é muita coisa. Então eu fiquei super feliz, achei que foi muito merecido pra esse time. E aí eles anunciaram o ranking dos times que perderam as Battles, que foi esse. Aí eles terminaram de anunciar os rankings, foi isso. E aí os meninos achando que eles iam plenos descansar. Aí a produção falou, então amanhã a gente vai ter a Studio Version Evaluation, tá? Então descansem. E aí todo mundo tipo, o quê? Que é isso, né? Foi muito do nada que eles inventaram de fazer isso. E assim como aquela prova de rearranjo do Chuan, essa prova aí de Studio Version Evaluation também não vale nada pra competição, totalmente desnecessária, é só pra, tipo, colocarem alguma coisa divertida pra gente assistir a mais, foi tipo isso. E aí, principalmente, eu entendi que foi isso porque eles não mostraram nenhuma apresentação, claro,
e eles deixaram pro episódio que saiu hoje, no caso, sábado, pra mostrar junto com a eliminação, né, com o ranking. Então, amém que a edição do Youth With You é incrível, eles adoram fazer isso de, junto com a eliminação, eles colocam alguma coisa divertida pra gente assistir, que no caso é essa Studio Version Evaluation. E aí, nessa Studio Version Evaluation, vão ser as mesmas 6 músicas, então, ok, Stop Sugar, Cinderella, etc., as mesmas músicas, o mesmo esquema, 2 capitães, um pro time A, um pro time B, que vão escolher seus times. Então eles foram totalmente rearranjados lá, reorganizados em times novos. E aí os novos capitães dos times foram escolhidos enquanto eles se apresentavam, né, então no dia anterior para eles, pelo público e pelos mentores. Então, enquanto os meninos se apresentavam, eles anotavam lá no papelzinho, tipo, ai, quero que tal menino batalhe contra tal menino. E podia ser qualquer um mesmo, podia ser um menino de Stop Sugar contra um menino de History, podia ser qualquer coisa mesmo. E aí depois, né, no episódio de sábado, a gente vai ver essas apresentações, que são só gravadas em estúdio mesmo, vão ser gravadas, os meninos vão assistir e, pelo que eu entendi, os mentores vão avaliar e vão escolher quem foram os melhores. Não sei ainda se eles ganham alguma coisa, não ficou claro pra mim. Então, enfim, foi isso. E aí foi um momento basicamente pro público escolher os meninos que eles queriam ver batalhas, mas que basicamente eram vários chips bem fortes que existem. Mas a primeira dupla que foi escolhida, na verdade, foi uma dupla que eu acho que realmente todo mundo queria ver batalhando, que são os 2 centers da nação, né, o Tony e o Joe. Eles tiveram 154 pessoas pedindo pela battle deles, e então super requisitados, ficaram em primeiro lugar como battle mais pedida. E aí depois veio o Huawei e o Ihan com 73 votos, só que eles muito fofinhos um com o outro, muito casalzinho, e até os outros meninos falando tipo, vocês têm que competir, viu? Vocês têm que ser competitivos, porque eles estavam super tipo, e aí, que música que você quer escolher? Quem que você quer escolher? O que você quer fazer? Tipo, muito fofinhos. Mas depois deles, o X e o Nail, que são os BFFs que brigam que nem gato e rato, mas que se amam. E eles tiveram 59 votos pedindo pela battle deles. Depois teve uma battle que eu achei bem aleatória, na verdade. Foi o Yansen com o Liu Jun, com 48 votos pedindo pela battle deles. O que eu não entendi, porque pra mim, se fosse só uma battle deles individualmente, o Liu Jun ganharia de lavada, pelo menos na minha opinião, né? E aí, sei lá, não entendi direito essa battle, mas foi o que pediram. E aí, por último, né, seriam 5 duplas escolhidas. Só que daí o Aston foi muito votado com outros 2 meninos. Então ele foi muito votado com o Katin, com 45 votos, e com o Jojo, com 44 votos. Então o Aston pôde escolher entre o Katin e o Jojo qual dos 2 ele queria batalhar. E óbvio que ele escolheu o BFF, namoradinho dele, o Katin. Inclusive o Katin se machucou, acho que depois da apresentação ele acabou se machucando, tá com o pé machucado. Mas ele disse que ele ia dar o melhor dele, que ele ia dançar assim, mesmo com o pé machucado. Doido, queria que ele se cuidasse, porque isso eu acho que nem vale nada. Mas enfim. E aí essas duplas pras battles, eles iam poder escolher tanto a música quanto os membros do time deles, em ordem dessa votação, né? Então o Tony e o Joe foram a primeira dupla a escolher seus times. E por último, o Aston e o Katin. E aí, como eu disse, foram 5 duplas, mas são 6 músicas. Então, os meninos que não fossem escolhidos pelas 5 duplas sobravam e ficavam com a música que sobrasse, que foi Stand. E sobrou, tipo, vários meninos não dancers. E vai ser uma bagunça esse stand. Eu não quero nem ver que o IU vai dançar isso e vai ser um desastre. Mas enfim. Tudo isso ficou pro episódio que vem, que no caso saiu hoje, eu ainda não assisti, vou assistir só amanhã, que é domingo, e a resenha vai sair segunda-feira, como sempre. Então, na segunda eu conto pra vocês o que rolou aí desse Studio Version Evaluation e também, infelizmente, das eliminações. Então, foi isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não rolou muita coisa, só terminaram mesmo que eles tinham começado já nos outros episódios das battles. Mas eu gostei bastante, acho que foi um episódio bem gostosinho de assistir, então me contem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham dessas últimas battles que rolaram de Stand e Cinderella, que eu sei que muita gente estava esperando pra ver o Huawei, pra ver o X e outros meninos. E também me contem o que vocês esperam, caso vocês ainda não tenham assistido, pra essas Studio Versions Evaluations ali. Acho que vai rolar muito meme, muita coisa fofa, acho que vai ser bem tranquilo e bem divertido de assistir.
Mas enfim, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que sempre me ajuda muito, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para notificações para vocês não perderem nenhuma resenha, principalmente a próxima, que é a da bendita eliminação. E também lembrando que eu tô com essa ideia de fazer uma live pra gente fofocar sobre o que rola no Youth With You e no T1. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, também me sigam no Insta pra vocês verem nos meus stories quando eu vou fazer. E é isso, gente, muito obrigada por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!